Ele foi conversado e chegou a essa conclusão. Você foi quem sentiu primeiro essa Aí necessidade? eu pediria para não falar nada. Então foi ela. Olha só, o fato, que dicas você dá aqui para uma separação não traumática? O livro é quase todo sobre isso, Quer né? dizer, Assim, não traumática até certo ponto, vamos dizer assim. Tem várias áreas, por exemplo, quando você se separa, uma dica prática, não fala com seu filho num domingo. Por quê? Porque se as pessoas trabalham no dia seguinte, elas não vão estar com a criança. Aí a criança acorda e diz, como é que é esse novo mundo onde meu pai não está junto da minha mãe? Então, fala, se tem que trabalhar, fala numa sexta, que pode passar o fim de semana. Isso é um pequeno detalhe. É um detalhe importante. É importante. Dá uma, por exemplo, se a criança é pequena, dá uma razão só. Não precisa dar muitas razões, até a criança não consegue processar. Dá uma única... Muitas eles, mas por que se casaram, então? Né? Então, dá uma razão e não demonstra culpa. Quando você demonstra culpa, a criança sente que tem alguma coisa errada e pode refletir nela. Você acha culpa como? Dá um exemplo. A pessoa chorar, dizer, nós estamos entendi. separando e não sei o quê. A criança, tem uma coisa muito errada aqui, né? Claro. Então, esse é exemplo de o que falar na hora da separação. Mas, se você me perguntar alguma das coisas mais importantes do livro, eu diria que quando um casal se separa, normalmente tem mágoa, tem aquele negócio do querer ganhar as discussões. Tem que sempre se lembrar que a criança é o mais importante, que o bem-estar da criança é o mais importante. Porque, para a maior parte das pessoas, as pessoas com uma boa cabeça, elas sabem que o filho é a coisa mais importante. Só que é um bem que é dividido pelas duas partes. Então, ela, apesar de não ser mais marido e mulher, continua sendo pai e mãe. O casal, né? O ex-casal agora é pai e mãe. Continua pai e mãe. Então, eles têm que se relacionar. Eles têm que lembrar que um dia eles já foram muito amigos. Porque se casaram, né? Alguma coisa eles vinham de bom com o outro. Evidente. Então, isso tem que ser recuperado. E uma coisa que eu falo é para se investir na separação. Porque, da mesma maneira que você se investe na conquista da pessoa, né, que você manda flores e se esforça, não sei o quê, você tem que investir na separação pensando que, no fim das contas, quem vai ganhar é seu filho. Então, esse esforço é um esforço que você tem para o resto da vida. Porque... Não, e mesmo em relação à sua ex-mulher, o casamento é uma coisa que pode acabar. Mas o divórcio, a separação, não acaba nunca. Exatamente. Né? Porque continua uma relação. É aquela história. Que ela seja... Ex-marido é para sempre, ex-mulher é para sempre. É isso que você quer dizer, né? Exato. Né? Quer dizer, não há como você fugir, a não ser que seja um grande canalha, fugir dessa responsabilidade. Exatamente. Né? Não, e tem gente que foge. É impressionante. Eu criei um site onde as pessoas podem entrar em contato comigo, eu respondo sempre pessoalmente. E o que tem de pai omisso, principalmente, é enorme, né? É um número enorme. Como é o nome do teu site? É o meu nome, é um nome complicado, né? Ou marcosvetrais.com.br ou manual de mães e pais separados.com.br. Isso é para facilitar a vida, você que é um homem de marketing, para facilitar a vida de quem quer entrar no site. A gente pensou em fazer uma coisa. Eu vou pedir para a Yara botar, porque isso é uma coisa que eu acho de utilidade pública até. Yara, depois você coloca, por favor, me coloca aí o nome dos dois sites aqui embaixo, porque assim de cabeça não dá. Mas você sabe uma coisa interessante? Saiu uma pesquisa do IBGE esse ano, que mostra, o IBGE demora para mostrar a pesquisa, quando mostra pesquisas grandes, de grande espaço de tempo. Claro. As separações têm aumentado sistematicamente, infelizmente, né? Quer dizer, quando todo mundo casa, é para ser para sempre, infelizmente nem sempre é. E pegou um intervalo de 10 anos e mostrou que aumentou 60% nesse espaço, né? 60% o número de separações ao ano. E hoje existe uma estatística que é o tempo médio de um casamento é 10 anos. Somente isso. E existem... 10 anos? Somente 10 anos. É o tempo médio de um casamento. Existem cidades nos Estados Unidos hoje que você tem mais casais separados do que casais casados. Quer dizer, um menino que vai no colégio, filho de casal casado, é meio um pária, né? É exceção. E pai e a mãe moram juntos, olha que coisa. Todo hoje, né? Exatamente. Hoje todos os meninos estão acostumados, né? O garotado está acostumado a ter amigos que têm pais e mães separados, se o próprio já não é, né? Não. E uma outra coisa interessante é que quem pede a separação é a mulher, em 72% dos casos. E isso também crescendo. Por que está crescendo? Porque as mulheres, elas cada vez têm mais autonomia, né? Elas crescendo no mercado. Mas é claro. Antigamente elas eram obrigadas a manter uma relação, né? Elas não têm mais isso. Tem alguém que queira fazer uma pergunta específica a respeito disso?
aqui na plateia, se tiver para levantar o braço, ninguém? Não, ninguém nem casou ainda. Mas pode se informar para o futuro. Quer fazer uma pergunta? Quem é que está? Hein? Ali. Quem quer? Boa noite, Jô. Boa noite ao nosso amigo aí falando sobre Marcos. o casamento, Marcos. Como é seu nome? Jussara, de João Pessoa, Ei, Paraíba. beleza. Sou conterrânea, Jô. Não, eu sou carioca, mas meu pai era filho de paraibano Pronto, legítimo. então está no sangue, né? Está no sangue. Então não seria nenhuma pergunta, seria apenas assim, um comentário, né? A respeito do casamento. Graças a Deus, eu vou contar aqui a minha experiência, graças a Deus, eu tenho 20 anos de casada, né? Assim, de feliz casamento. Nós temos 3 filhos e, infelizmente, essa estatística que o Marcos fala é verdadeira, né? A gente fica assim triste porque a gente está aqui lutando por um casamento feliz, né? Por um casamento que dê certo, como ele falou. A gente, Já deu certo. O meu, graças a Deus, deu certo. Eu Não, espero mas, que... Jussara, sabe o que eu acho? Mesmo que o casamento dure 1 ano, não deu certo. Deu certo pelo menos durante um naquele ano. período deu certo. Então, Né? eu espero assim, Deus, que o meu continue durando por muitos e muitos longos pela frente. Parabéns. Que continue dando certo. Porque eu luto por isso, pelo casamento feliz. Tudo bem. Agora, na verdade, a duração do casamento, antigamente, pelo menos, tinha-se a ideia de que os casamentos, o casamento é para a vida toda, claro, etc. Porém, a vida toda, antigamente, era muito mais curta. É verdade. Mas se Né? a gente for pensar no começo do século XX, né? Já tinha uma expectativa de vida grande. A expectativa de vida maior, mas também o tipo de moral era muito mais rígido. Quer dizer, verdade. a mulher não tinha a liberdade que tem hoje. Se ela se separasse, era uma coisa assim. Aí seria uma pária. Pária da sociedade. É verdade. Agora, a gente vê, existem umas teorias muito interessantes que dizem que o homem, ele foi feito para viver em pares, o ser humano, né? Foi feito para estar casado. Ao mesmo tempo, você vê essa outra que diz que não separa. Então, o que as pessoas estão falando é que a tendência é que você tenha casamentos em série, que é mais ou menos o que você falou. Não é que o casamento deu errado. Durante aquele período, funcionou. Claro. Então, que funcione esta, depois uma outra, se for necessário uma outra. Agora, se existem filhos, você tem uma responsabilidade. Claro, isso. E você não pode fugir delas e entender que são não só pessoas, mas pessoas parte de você, né? Então, cabe aos pais e mães que separam terem a noção, o bom senso na hora dessa separação. Bom, eu conversei aqui com o Marcos Vetraz, que está lançando o Manual de Mães e Pais Separados pela Ediouro, Guia para a Educação e a Felicidade dos Filhos. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.